Hello people! Sejam muito bem-vindos à série Inglês com a Bíblia. Hoje nós vamos analisar aqui juntos o primeiro capítulo do livro de Provérbios, 33 versos escritos pelo rei Salomão, filho de Davi. Então, vem comigo! Para começarmos, já deixa seu like aqui embaixo para me ajudar com esse trabalho aqui no YouTube. Então, vamos lá. Primeira coisa, o nome do livro. Provérbios. No português nós falamos provérbios. No inglês nós falamos Proverbs. Proverbs. E aqui, Chapter 1. Chapter 1. Capítulo 1. Então, Proverbs Chapter 1. Vamos lá então analisando versículo por versículo, verso por verso. Começando então, these are the Proverbs of King Solomon of Israel, the son of David. O texto diz basicamente, these are significa estes são, lembrando que these é o plural de this, então, these are, estes ou estas, são, se referindo aos provérbios. Então, these are the proverbs, estes são os provérbios of King Solomon of Israel. Estamos dizendo do rei Salomão de Israel. E depois, the son of David. The son of David. Então, simplesmente temos o verso. These are the proverbs of King Solomon of Israel, the son of David. E estes são os provérbios do rei Salomão de Israel, o filho de Davi. Percebam que nós falamos David no inglês e no português traduzimos para Davi. Portanto, Davi é o jeito que é chamado aqui no português. Em inglês é chamado de David. Então, vamos lá. Segundo verso. Proverbs will teach you wisdom and self-control, and how to understand sayings with deep meanings. Está dizendo simplesmente Proverbs will teach you, provérbios vão te ensinar, lembrando que teach é o verbo ensinar, por essa razão que existe o termo teacher, que é aquele que ensina, né? Então é derivado do verbo teach. E quando usamos will, estamos indicando que o verbo ensinar está no futuro, portanto, provérbios vão te ensinar, vão ensinar você, te ensinarão. E aí diz o seguinte, duas coisas, wisdom and self-control. Estamos dizendo sabedoria e autocontrole. E depois, and how to understand, e como entender. Então olha só, and how to understand, e como entender. Sayings é o que nós traduzimos no português para ditados. With, com, deep significa profundo. Então, nesse caso, profundos, porque meanings significa significados. Então, quando nós falamos deep meanings, estamos dizendo significados profundos. Então, a tradução desse verso completo, Proverbs will teach you wisdom and self-control, and how to understand sayings with deep meanings. Provérbios vão te ensinar sabedoria e autocontrole e como entender ditados com significados profundos. Seguindo então para o verso número 3, vamos lá. You will learn what is right and honest and fair. Estamos dizendo, você aprenderá, quando ele diz you will learn, você aprenderá, você vai aprender, what is right, o que é certo. What is right. Falando junto fica what is right.
what is right, and honest and fair. And honest significa e honesto, and fair e justo. Então, you will learn what is right and honest and fair. Você aprenderá o que é certo e honesto e justo. Vamos então para o verso número 4. Vamos lá. From these, an ordinary person can learn to be smart, and young people can gain knowledge and good sense. O que esse verso está dizendo? From dá sempre uma ideia de um ponto de origem. Então é como se ele estivesse dizendo destes, a partir destes, destes o quê? Se referindo aos provérbios. Então a partir destes, from these, ou seja, por que nós usamos from dentro disso? Para indicar que é a partir deles, é partindo deles. Quando nós perguntamos no inglês, where are you from? Que é uma pergunta muito comum, né? Where are you from? Nós perguntamos de onde você é. Eu quero saber a sua origem, o ponto de partida, de onde você veio. Quando nós usamos from no inglês, 100% das vezes vai ter o sentido de algo que está vindo de algum lugar, um ponto de origem. Portanto, from these, destes, né? A partir destes, partindo destes. E aí olha o que o texto diz. An ordinary person significa uma pessoa comum, uma pessoa ordinária. Olha só o que ele diz. Can learn to be smart. Pode aprender a ser inteligente. Então, até agora traduzimos da seguinte forma. From these, an ordinary person can learn to be smart. A partir destes, uma pessoa comum pode aprender a ser inteligente. E aí a segunda parte do verso, and young people, significa aí pessoas, jovens, que nós adaptamos simplesmente no português para e os jovens, né? Ficar mais concreto. Can gain, podem ganhar. Knowledge significa conhecimento. E por último, and good sense, e bom senso. Então, a partir destes, from these, an ordinary person, uma pessoa comum, can learn to be smart. Pode aprender a ser inteligente. And young people can gain knowledge and good sense. E os jovens podem ganhar conhecimento e bom senso. Vamos para o verso número 5, vamos lá. O texto começa dizendo, if you are already wise, you will become even wiser. And if you are smart, you will learn to understand. Ele está dizendo, se você já é sábio, if you are significa se você é, already indica uma ideia de já, e wise, sábio. Portanto, se você já é sábio, if you are already wise, you will become even wiser. Vamos entender uma coisa aqui, ó. You will become, futuro, certo? Indicando futuro por causa do will. E depois temos become, que é o verbo se tornar. Portanto, você vai se tornar, você se tornará. Even é como se fosse ainda. E wiser, mais sábio. Aqui é como se eu estivesse dizendo more wise. Murilo, eu não posso falar more wise? Então, na verdade não. Por quê? Porque wise é um adjetivo pequeno. E quando você lida com um adjetivo pequeno, você não pode inserir more. Neste caso, você precisa colocar o sufixo er. Wiser, wiser. Portanto, quando você lida com adjetivos pequenos e você quer usar o more antes deles, você precisa colocar o sufixo er e não usar more. E aí, se nós continuarmos, and if you are smart, e se você é inteligente, ou pode ser adaptado para e se você for inteligente,
You will learn to understand. Você vai aprender ou você aprenderá a entender. To understand. Então até aqui, if you are already wise, se você já é sábio, you will become even wiser. Você vai se tornar, você se tornará ainda mais sábio. And if you are smart, e se você for inteligente, you will learn to understand. Você vai aprender a entender. Vamos para o próximo verso, verso número 6. Lembrando que este verso ele é uma continuidade do verso anterior. Portanto, quando o verso 5, lá no final do verso 5 diz You will learn to understand, você vai aprender a entender. Se você é inteligente, né? Se você é inteligente, você vai aprender a entender o quê? E aí chegamos no verso 6. Proverbs and sayings significa provérbios e ditados. As well as é a expressão assim como. Words of wisdom, palavras de sabedoria. E depois, and all kinds e todos os tipos of riddles, de enigmas. Então temos aqui a tradução do verso 6. Proverbs and sayings as well as words of wisdom and all kinds of riddles. Provérbios e ditados, assim como palavras de sabedoria e todos os tipos de enigmas. Vamos para o verso número 7. Vamos lá. Respect and obey the Lord. This is the beginning of knowledge. Only a fool rejects wisdom and good advice. Quando o texto começa dizendo respect and obey the Lord, estamos dizendo respeite e obedeça ao Senhor. Respect, o verbo respeitar, e obey, o verbo obedecer. E aí depois temos This is the beginning of knowledge. Este é o começo do conhecimento. Este é o princípio do conhecimento. E depois, only a fool rejects wisdom. Só um tolo, somente um tolo, apenas um tolo, only a fool rejects, rejeita, rejects, tá com esse S aqui, ó, porque estamos conjugando um tolo aqui na terceira pessoa. Então, somente um tolo rejeita. Estamos conjugando na terceira pessoa no presente simples. Sempre quando fazemos afirmações na terceira pessoa, indicando aí que estamos no presente, você é obrigado a colocar um S no final do verbo. Portanto, só um tolo rejeita, only a fool rejects wisdom, sabedoria, and good advice, e bons conselhos. Então, esse verso completo: Respect and obey the Lord. Respeite e obedeça ao Senhor. This is the beginning of knowledge. Este é o começo do conhecimento. Este é o princípio do conhecimento. Only a fool rejects wisdom. Só um tolo rejeita a sabedoria. And good advice. E bons conselhos. Vamos então seguir adiante. Aqui temos um subtítulo para iniciarmos os próximos versículos. E esse subtítulo diz o seguinte: Warnings against bad friends. Está dizendo o seguinte: avisos contra maus amigos. Então vamos entender uma coisa. Toda vez no inglês em que você se deparar com essa palavra warning, principalmente isso aqui, ó, warning, significa aviso. Tá? Aviso, uma coisa para você prestar atenção. Nesse caso, então, o texto começa dizendo warnings against. Esse against, ele significa contra. Bad friends, maus amigos, amigos ruins. Então agora vão avisos contra maus amigos. Vamos ver o que Salomão escreveu sobre isso. Vamos lá. My child, obey the teachings of your parents. Meu filho, my child, obey, ele está dando uma ordem, certo? Obey the
teachings. Obedeça aos ensinamentos. Então lembra que eu falei que teach é o verbo ensinar? E eu falei que teacher é o termo professor, aquele que ensina. Portanto, teachings seriam os ensinamentos. Então, obey the teachings, obedeça os ensinamentos, obedeça aos ensinamentos of your parents, de seus pais. Lembrando que parents não são os parentes. Parents se refere aos nossos pais. Então, simplesmente, my child, obey the teachings of your parents. Meu filho, obedeça aos ensinamentos de seu pai. Verso número 9 começa da seguinte forma. And where their teachings significa e use seus ensinamentos. Esse wear é o sentido de usar como se fosse vestir. Por exemplo, vestir um boné, vestir um chapéu. É interessante porque o texto faz essa analogia com um chapéu. Por isso que tem a palavra hat. Então ele começa dizendo, and wear their teachings as you would a pretty hat or a lovely necklace. Quando Salomão diz and wear their teachings, ele está dizendo e use seus ensinamentos. Esses seus ensinamentos se refere aos ensinamentos deles. Deles de quem? Dos pais. É sobre isso que está se tratando desde o verso 8. Então, obedeça aos ensinamentos de seus pais. E aí depois, e use os ensinamentos deles. Eu vou deixar aqui os ensinamentos deles para ficar mais claro. E use os ensinamentos deles no sentido de vista os ensinamentos deles. E aí depois, as you would. Esse as you would é como se estivesse falando de uma possibilidade. Como você faria a pretty hat com um chapéu. Percebem que aparentemente o texto está faltando palavras, mas não, é só o jeito de se expressar em inglês que é diferente do nosso jeito aqui. Então aqui esse would aparentemente parece estar sozinho, mas é como se tivesse um where aqui de novo, só que o texto achou melhor não repetir, né? Então, se fosse assim com where aqui, seria assim, assim como você usaria um chapéu bonito. Então é mais ou menos dessa forma, só que o texto não repetiu a palavra wear, que é o verbo usar no sentido de vestir, coisas que nós usamos em nós. Então, eu adaptei aqui para como você faria com um chapéu bonito. Portanto, pretty, a característica do chapéu veio primeiro. Lembrando, sempre característica, cor, sabor, jeito, estilo, característica, sempre vai vir antes do objeto. Então, a pretty hat, um chapéu bonito. E aí ele dá outra analogia, or a lovely necklace. Significa ou um lindo colar, um colar amável. Lembrando que lovely pode ser traduzido para adorável, amável. Aqui nós adaptamos para lindo, mas poderia ser adorável. Um adorável, um amável colar. Vamos então entender aqui esse texto. And wear their teachings, e use os ensinamentos deles, dos pais, as you would a pretty hat, como você faria com um chapéu bonito. Or a lovely necklace, ou um adorável colar. Podemos até inserir um com, um adorável colar. Vamos então para o verso número 10. Olha só, o texto começa dizendo assim: Don't be tempted by sinners, or listen. Percebem que o texto não acabou aqui. A continuidade dele está no verso número 11. Vamos lá. Don't be, não seja. Don't be tempted significa tentado by sinners, pelos pecadores. Portanto, sin significa pecado e sinners são os pecadores, aqueles que pecam. E aí depois, or listen, ou ouça. Eu adaptei para ou os ouça. Por quê? Porque na continuidade do texto vai indicar quem não é para ouvir, certo? Então,
Don't be tempted by sinners or listen. Não seja tentado pelos pecadores ou os ouça. Verso 11. When they say. Quando eles dizem. Ou quando eles disserem. Vamos entender uma coisa aqui. Esse texto está ligado ao verso anterior, certo? Então, não seja tentado pelos pecadores ou os ouça quando eles disserem, ou quando eles dizem, né? E aí diz o seguinte: Come on, let's gang up and kill somebody, just for the fun of it. Vamos nos juntar e matar alguém, apenas por diversão. Então, quando o texto diz come on, é como se fosse vamos lá, come on. Ou apenas vamos, pode ser adaptado apenas para vamos. E depois let's gang up, esse let's gang up, vamos nos juntar, vamos fazer um grupo aqui, vamos montar uma gangue, seria algo do tipo, vamos nos juntar, vamos tramar algo contra alguém. Este é o sentido do texto. E aí depois diz o seguinte, and kill somebody, e matar alguém, just for the fun of it. Então, just for the fun, apenas pela diversão, apenas por diversão. Of it, disso. É claro que no português ninguém diria assim, né? Apenas pela diversão disso. Nós adaptamos para apenas por diversão. Então, vamos entender o que Salomão está querendo nos dizer para nós não sermos tentados por pecadores ou ouvir quando eles dizem, né? Ou ouvir eles quando eles dizem. E aí vai vir aqui uma baita citação entre aspas. E como vocês podem perceber, as aspas foram abertas no verso 11, mas ela não se encerra aqui. Quer dizer que tem mais coisas nas quais nós não devemos escutar quando eles dizem, certo? Ou quando eles disserem, aí já que estamos falando de possibilidades, né? Então, when they say, come on, let's gang up and kill somebody. Vamos nos juntar e matar alguém. Just for the fun of it. Apenas por diversão. Verso número 12. Ainda dentro das aspas, certo? É só uma continuidade do texto anterior. They're well and healthy now, but we'll finish them off once and for all. Presta atenção nesse texto. Ele está começando dizendo aqui, ó. There é uma contração de they are, eles estão. They're well, eles estão bem. And healthy now. E saudáveis agora. Então, o primeiro texto, they're well and healthy now, significa eles estão bem e saudáveis agora. But we'll finish them off. Então, prestem atenção aqui, will é uma contração de we will finish. Então, mas nós, aqui percebem, nós temos uma junção de finish com off, formando um phrasal verbs, né? No sentido de acabar com alguém. Então, finish off é o phrasal verb acabar com alguém. No sentido de acabar com eles, finalizar com eles, literalmente apagar eles, né? Matar eles. Então, but we will finish them off. Mas nós vamos acabar com eles. E como vocês podem perceber, no português nós podemos omitir o nós e deixando apenas mas vamos acabar com eles. E quando dizemos once and for all, estamos dizendo de uma vez por todas. Once and for all. Então temos a tradução deste verso. They're well and healthy now, but we will finish them off once and for all. Vamos avançar então para o verso número 13. Vamos lá. O texto começa dizendo we'll take their valuables. Esse texto significa levaremos, will take, their, deles, valuables, significa objetos de valor, coisas valiosas. Portanto, levaremos os objetos de valor deles. Nós adaptamos para levaremos seus objetos de valor. E aí depois, and fill, e encheremos. Você percebe que esse fill
ele está se referindo também no futuro por causa do will que já foi citado aqui em cima, certo? Então nós encheremos our homes, nossas casas, nossos lares, with, com, e por último, stolen goods, bens roubados. Então, stolen também é uma característica dos bens nessa frase, portanto, with stolen goods, com bens roubados. Temos a tradução completa desse versículo. We will take their valuables, levaremos seus objetos de valor, and fill our homes with stolen goods, e encheremos nossas casas com bens roubados. Vamos para o verso 14. If you join our gang, you will get your share. Se você se juntar à nossa gangue, você terá sua parte. Então, if you join, se você se juntar, our gang seria a nossa gangue, you will, indicando o futuro, you will get, você terá, você conseguirá your share, a sua parte. Lembrando que share tem a ver com compartilhar, a sua parte compartilhada. Interessante porque share também é o verbo que significa compartilhar. Então você terá acesso à sua parte, você terá a sua parte disso. E aí nós percebemos que aquelas aspas que foram abertas ali no verso 11, né? Lembrando, analisando o contexto aqui, Salomão começa dizendo no verso 10, não seja tentado pelos pecadores, ou os ouça quando eles disserem, e aí temos toda essa citação em aspas que nós analisamos até aqui, e ela se encerrou no verso 14. Então, if you join our gang, se você se juntar à nossa gangue, you will get your share. Você terá a sua parte. Vamos para o verso 15. Antes de analisarmos o verso 15, eu gostaria que você deixasse o seu like aqui antes que você esqueça, que você comentasse o que você tem achado dessa aula. E se você quer uma segunda análise já dos próximos capítulos de mais textos, como os provérbios de Salomão, já deixa seu comentário, já deixa sua sugestão para os próximos vídeos. E se você ainda não me segue lá no Instagram, teacher.murilo, me segue lá, me acompanhe, lá tem dicas de inglês absolutamente todos os dias. E vamos continuar no verso 15, vamos lá. Don't follow anyone like that, or do what they do. Estamos dizendo o seguinte, don't follow, não siga, anyone, pessoa alguma, que nós traduzimos aqui para ninguém. Então, don't follow anyone, não siga ninguém. Murilo, eu poderia colocar um no one aqui? Ou de repente nobody, já que essas palavras indicam ninguém? Não, eu não posso fazer isso. Mas por que eu não posso? Porque no inglês nós não podemos negar duas vezes. Nós não podemos fazer isso no inglês. Don't follow nobody. Não é correto. Por essa razão que nós usamos anyone ao invés de no one ou nobody. Portanto, don't follow anyone é o modo correto de se dizer não siga ninguém. Você percebe que quando nós já falamos não siga ninguém, já estamos negando duas vezes? Não siga ninguém. Então, tecnicamente, você vai seguir alguém, né? Não siga ninguém. Então, o certo seria algo como não siga pessoa alguma. Aí estaria bem mais correto do que não siga ninguém. Mas esse é o modo que a gente fala aqui na língua portuguesa, né? Então, don't follow anyone like that. Assim, desse jeito, like that. E então, na sequência, ele diz, or do what they do. Ao pé da letra, ou faça o que eles fazem. Já imaginou se nós tivéssemos traduzido assim ao pé da letra? Olha como que seria o texto. Não siga ninguém assim, ou faça o que eles fazem. Poderia dar uma segunda ideia a esse texto, né? Por isso que nós adaptamos aqui o começo para nem faça o que eles fazem. Então, para que não haja um duplo sentido, nós traduzimos don't follow anyone like that or do what they do. Não siga ninguém assim, nem faça o que eles fazem. Vamos então para o verso número 16.
They are in a big hurry to commit some crime, perhaps even murder. Estamos dizendo they are in a big hurry. Eles estão com muita pressa. É como se eu estivesse dizendo aqui, ó, ao pé da letra, em uma grande pressa. No português ninguém fala assim, né? Nós adaptamos para com muita pressa. Então se você quiser dizer assim, eu estou com muita pressa, I am in a big hurry. Eu estou com muita pressa. É o modo de se dizer. To commit some crime. Para cometer algum crime. Perhaps, talvez, even, até, murder, assassinato. Então esse texto é bem fácil de entendermos. They are in a big hurry. Eles estão com muita pressa. To commit some crime. Para cometer algum crime. Perhaps even murder. Talvez até assassinato. É interessante porque perhaps é muito comum dentro do inglês britânico. No inglês americano é mais comum você ver o termo maybe, que também significa talvez, e é uma segunda opção caso você queira escrever algo do tipo, talvez até, maybe even, ou você pode falar perhaps even, talvez até. Então, temos aqui a tradução deste verso. Vamos para o verso número 17. They are like a bird that sees the bait, but ignores the trap. Vamos lá. Eles são como um pássaro. They are like a bird. Lembrando que like aqui não tem nada a ver com gostar, muito menos curtir. Like foi traduzido para como, num sentido figurado. Eles são como um pássaro. Não está dizendo que eles são pássaros, não. Eles são como um pássaro. That sees the bait, que vê a isca. Então that aqui é traduzido para que sees. É o verbo ver conjugado na terceira pessoa do singular, no presente. Como nós falamos, toda afirmação no presente simples, na terceira pessoa, é obrigado a colocar o S, portanto, the bait, a isca. E aí depois, but ignores the trap, mas ignora a armadilha. Bem simples de entendermos, they are like a bird. Eles são como um pássaro that sees the bait, que vê a isca, but ignores the trap, mas ignora a armadilha. Vamos para o verso número 18. They gang up to murder someone. Eles se unem, como nós falamos do gang up, no sentido de se reunir, tramar, né? Então, they gang up to murder someone. Eles se unem para matar, para assassinar. Interessante porque murder leva a ideia do assassinar. Então eles se unem, eles se reúnem para assassinar alguém. Eles se unem para matar alguém. But they are the victims. Mas eles são as vítimas. Verso número 19. The wealth you get from crime robs you of your life. A riqueza que você obtém do crime rouba sua vida. The wealth é o que nós traduzimos para a riqueza. You get from, que você obtém do. Lembra que eu falei que from é sempre uma ideia de origem? É uma coisa que a pessoa obtém, get, from, do crime. Crime. Obtém do crime. Get from crime. Robs, na terceira pessoa, o verbo roubar. Então, rouba you, você, of your life, da sua vida. É interessante que o texto em inglês ele tem uma profundidade, né? Porque ele diz, a riqueza que você obtém do crime rouba você da sua vida. No português, claro, né? Eu simplifiquei para rouba sua vida, mas seria rouba você da sua vida. Tira você da sua vida. É uma profundidade maior analisarmos o texto com essa perspectiva. Então, the wealth you get from crime, a riqueza que você obtém do crime, robs you of your life. Rouba sua vida. Verso número 20. Antes de irmos para o verso número 20, temos aqui o subtítulo dos próximos e últimos versos deste capítulo. Wisdom speaks.
Olha só que interessante, wisdom é a palavra que traduzimos para sabedoria. Speaks, fala. Nós traduzimos simplesmente para a sabedoria, fala. Interessante porque wisdom aqui está sendo conjugado no presente simples na terceira pessoa. Por isso que tem um S aqui no final do verbo speak, falar. Interessante, porque se fosse assim, ó, vamos supor que eu estou dizendo Murilo fala. Seria dessa forma, Murilo speaks. Por quê? Porque Murilo é uma terceira pessoa. Aí você me pergunta, mas Murilo, wisdom, a palavra sabedoria, não é uma pessoa, mas ainda assim é um sujeito representando o pronome it. It speaks. Portanto, ela fala, a sabedoria fala, é algo, é uma coisa que também é conjugada na terceira pessoa do singular no presente simples. Portanto, wisdom speaks, a sabedoria fala. Verso número 20. Wisdom shouts in the streets, wherever crowds gather. Para começar, wisdom shouts seria gritos de sabedoria. Então, começamos o verso 20 dizendo gritos de sabedoria in the streets, nas ruas. Wherever crowds gather, onde as multidões se reúnem. Esse wherever aqui no final do verso é como se estivesse dando aquela ideia, onde quer que as multidões se reúnam. Onde quer que as multidões se reúnam, o que acontece? Gritos de sabedoria nas ruas. Então, gritos de sabedoria nas ruas, onde quer que as multidões se reúnam. Nós adaptamos aqui simplesmente para onde as multidões se reúnem. Então, crowds são as multidões. Gather, o verbo reunir-se. Portanto, wisdom shouts in the streets. Gritos de sabedorias nas ruas, onde as multidões se reúnem. Wherever crowds gather. Verso número 21. She shouts in the marketplaces and near the city gates, and she says to the people. Quando começamos dizendo she shouts, ela grita. Ela se referindo à sabedoria, certo? Então, she shouts in the marketplaces. Você sabe que market tem a ver com mercado e places, lugares. Quando nós falamos marketplaces, podemos ter uma ideia de que são lugares onde as pessoas vendem coisas. Pode ser traduzido para feiras, pode ser traduzido para ambientes abertos onde existem mercados. Nós adaptamos aqui para ela grita nas praças. Em algumas outras versões desse texto, a Bíblia diz que ela grita nas ruas barulhentas. Lembra muito as feiras, né? Os marketplaces. Portanto, she shouts in the marketplaces. Podemos adaptar para ela grita nas praças. Só que é praças no sentido de lugares onde as pessoas vendem, fazem barulho, né? E depois, and near the city gates. E perto dos portões da cidade. Então, e perto dos portões da cidade. Gates, portões, city, cidade. As she says to the people. Como ela diz ao povo, às pessoas. Então, temos o verso 21. She shouts in the marketplaces and near to the city gates, as she says to the people. Ela grita nas praças e perto dos portões da cidade, como ela diz ao povo. E vamos então para o verso número 22, onde vai dizer o que a sabedoria diz ao povo, né? Nas praças, perto dos portões da cidade, como diz o texto de Salomão. Vamos lá. Abrindo aspas, a sabedoria diz: How much longer will you enjoy being stupid fools? Won't you ever stop sneering and laughing at knowledge? Vamos entender aqui o começo. How much longer? Quanto tempo mais? É como se ele quisesse saber quanto tempo vai durar. Quanto tempo mais? Will you enjoy? Vocês vão curtir, apreciar, vocês vão gostar. Gostar do quê? Being, o fato de ser. No caso aqui de serem, né? De serem stupid fools. De serem tolos estúpidos. É uma pergunta. Quanto tempo mais vocês vão gostar de serem
tolos estúpidos. E aí ele faz uma pergunta no futuro na forma negativa. Won't. Essa palavra won't é uma contração de will not. Então, won't you ever stop? É como se ele estivesse perguntando, vocês nunca vão parar? Won't you ever stop? Sneering, de zombar. And laughing, e hear. Acknowledge, do conhecimento. Então é um texto bem pesado, né? Salomão diz que a sabedoria grita nas ruas, né? Grita nos locais barulhentos, grita nas praças, nos portões da cidade. Quanto tempo mais vocês vão gostar de serem tolos estúpidos? Vocês nunca vão parar de zombar e rir do conhecimento? Continuando então no verso 23, olha só. Listen as I correct you and tell you what I think. Listen, ouçam, as I correct you, enquanto eu corrijo vocês, as I correct you. And tell you, e digo a vocês, what I think. E digo a vocês o que eu penso, what I think. Portanto, listen as I correct you and tell you what I think. Ouçam enquanto eu corrijo vocês e digo a vocês o que eu penso. Então vamos para o verso 24. You completely ignored me and refused to listen. Vocês me ignoraram completamente. You completely ignored me and refused to listen. E se recusaram a ouvir. Lembrando, gente, só abrindo um parênteses aqui. Ainda estamos dentro das aspas, certo? Agora é as aspas, né? Não falando lá do que os pecadores disseram, né? Do que os pecadores disserem. Aqui já é aspas falando do que a sabedoria ela diz ao povo. Então, só recapitulando aqui, estamos traduzindo a parte do texto em que Salomão diz: sabedoria grita nas praças, perto dos portões da cidade, ela diz ao povo. E aqui estamos dentro dessas aspas ainda. Então analisamos aqui, ó, a sabedoria dizendo: quanto tempo mais vocês vão gostar de serem tolos estúpidos? Vocês nunca vão parar de zombar e rir do conhecimento? Depois no verso 23, ouçam enquanto eu corrijo vocês e digo a vocês o que eu penso. Verso 24, vocês me ignoraram completamente e se recusaram a ouvir. Verso 25, you rejected my advice and paid no attention when I warned you. Significa vocês rejeitaram o meu conselho, ok? You rejected my advice and paid no attention. Então, e prestaram nenhuma atenção. Adaptamos para e não prestaram atenção. E depois, when I warned you, quando eu avisei vocês. Então lembra que nós falamos lá, warn tem a ver com aviso, né? Nós falamos que warning significa aviso, então é o verbo avisar. No passado, warned you, eu avisei vocês. Então simplesmente esse texto significa you rejected my advice, vocês rejeitaram o meu conselho, and paid no attention, e não prestaram atenção when I warned you, quando eu avisei vocês. Seguindo para o verso 26, vamos lá. So when you are struck by some terrible disaster, assim quando vocês forem atingidos, so when you are struck by some terrible disaster, por algum terrível desastre. Então, so when you are struck by some terrible disaster, assim quando vocês forem atingidos por algum terrível desastre. Verso número 27, vamos lá. Or when trouble and distress surround you like a whirlwind, I will laugh and make fun. Vamos lá. O texto diz, or when, ou quando, trouble and distress, problemas e angústias, surround you,
envolvê-los, envolver vocês, envolvê-los, like a whirlwind, como um redemoinho, como um furacão. Então, like, mais uma vez, sendo usado como, no sentido figurado. I will laugh, eu vou rir, eu rirei, eu vou rir, and make fun, e me divertir. Portanto, or when trouble and distress surround you like a whirlwind, I will laugh and make fun. Ou quando problemas e angústias envolvê-los como um redemoinho, eu vou rir e me divertir. Lembrando que estamos nas falas da sabedoria. O subtítulo do trecho que nós estamos lendo diz: a sabedoria fala. Então são falas da palavra sabedoria. Vamos lá então, verso 28. You will ask for my help. Vocês pedirão minha ajuda, but I won't listen. Mas eu não vou ouvir. I won't listen. You will search. Vocês vão procurar. Interessante que search também significa pesquisar. Lembrando, will indica futuro, então vocês pedirão minha ajuda, mas eu não os ouvirei, mas eu não vou ouvir. Won't, forma negativa do will. Portanto, you will search, vocês vão procurar. But you won't find me. Mas vocês não vão me encontrar. Find, verbo encontrar. Portanto, you will ask for my help, but I won't listen. You will search, but you won't find me. Estamos dizendo simplesmente, vocês pedirão minha ajuda, mas não vou ouvir. Vocês vão procurar, mas vocês não vão me encontrar. Seguindo para o verso 29. No, you wouldn't learn. Não, vocês não aprenderiam. And you refused to respect the Lord. Não, vocês não aprenderiam e vocês recusaram respeitar o Senhor. And you refused to respect the Lord. Então temos a tradução do verso 29. No, you wouldn't learn. Não, vocês não aprenderiam. And you refused to respect the Lord. E vocês recusaram respeitar o Senhor. Verso número 30, vamos lá. You rejected my advice and paid no attention when I warned you. Vocês rejeitaram o meu conselho e não prestaram atenção quando eu avisei vocês. Lembrando que este versículo, o versículo número 30, é exatamente o mesmo que o versículo 25. You rejected my advice and paid no attention when I warned you. Então temos aqui uma repetição do verso, né? O verso 30 é exatamente o mesmo que o verso 25. Vamos então para o verso 31. Now you will eat the fruit. Agora vocês vão comer o fruto of what you have done. Do que vocês têm feito. Until, até, you are stuffed full. Estamos dizendo, vocês estejam cheios. With your own skins, que significa com seus próprios esquemas. Então temos a tradução desse texto completo. Now you will eat the fruit. Agora vocês vão comer o fruto of what you have done. Do que vocês têm feito. Until you are stuffed full. Até que vocês estejam cheios, satisfeitos. With your own skins. Com seus próprios esquemas. Verso 32. Sin and self-satisfaction bring destruction and death to stupid fools. Estamos dizendo sin, pecado, and self-satisfaction e autossatisfação, satisfação própria, bring destruction, trazem destruição, and death, e morte, to stupid fools, aos tolos estúpidos. Temos a tradução do texto inteiro então.
Sin and self-satisfaction, pecado e autossatisfação, bring destruction and death, trazem destruição e morte, to stupid fools, aos tolos estúpidos. Verso número 33, vamos lá, último verso do texto. But if you listen to me, you will be safe and secure, without fear of disaster. Terminamos então as aspas, a fala da sabedoria, né? Mas se vocês me ouvirem, but if you listen to me, you will be safe, vocês estarão seguros, and secure, e protegidos, without fear of disaster, sem medo do desastre. E encerramos por aqui a análise do capítulo 1 do livro de Provérbios, Proverbs chapter 1. Proverbs chapter 1. These are the Proverbs of King Solomon of Israel, the son of David. Proverbs will teach you wisdom and self-control, and how to understand sayings with deep meanings. You will learn what is right and honest and fair. From these, an ordinary person can learn to be smart, and young people can gain knowledge and good sense. If you are already wise, you will become even wiser. And if you are smart, you will learn to understand proverbs and sayings, as well as words of wisdom and all kinds of riddles. Respect and obey the Lord. This is the beginning of knowledge. Only a fool rejects wisdom and good advice. My child, obey the teachings of your parents, and wear their teachings as you would a lovely hat or a pretty necklace. Don't be tempted by sinners, or listen when they say, "Come on, let's gang up and kill somebody just for the fun of it." They're well and healthy now, but we'll finish them off once and for all. We'll take their valuables and fill our homes with stolen goods. If you join our gang, you'll get your share. Don't follow anyone like that or do what they do. They are in a big hurry to commit some crime, perhaps even murder. They are like a bird that sees the bait but ignores the trap. They gang up to murder someone, but they are the victims. The wealth you get from crime robs you of your life. Wisdom shouts in the streets wherever crowds gather. She shouts in the marketplaces and near the city gates as she says to the people, "How much longer will you enjoy being stupid fools? Won't you ever stop sneering and laughing at knowledge? Listen as I correct you and tell you what I think. You completely ignored me and refused to listen. You rejected my advice and paid no attention when I warned you. So when you are struck by some terrible disaster, or when trouble and distress surround you like a whirlwind, I will laugh and make fun. You will ask for my help, but I won't listen. You will search, but you won't find me. No, you would not learn, and you refused to respect the Lord. You rejected my advice and paid no attention when I warned you. Now you will eat the fruit of what you have done, until you are stuffed full with your own schemes. Sin and self-satisfaction bring destruction and death to stupid fools. But if you listen to me, you will be safe and secure without fear of disaster. E se essa aula te ajudou, não se esqueça de me seguir lá no Instagram, teacher.murilo. Lá tem dicas de inglês absolutamente todos os dias. Se você gostou dessa aula, se você quer uma continuação, se você quer que nós analisemos aqui o Chapter 2, Chapter 3, que nós analisemos esse livro inteiro de provérbios, comente aqui embaixo. Ou se você quer que nós analisemos de repente algum outro texto bíblico, comente aqui embaixo também. Não saia deste vídeo sem deixar o seu like, o seu joinha aqui embaixo. Isso me ajuda a continuar esse trabalho aqui na internet. Se você ainda não é inscrito no canal, você vai fazer duas coisas. Você vai se inscrever e apertar o botão de ativar as notificações para não perder as próximas aulas que eu irei postar aqui no canal. Portanto, muito obrigado pela sua atenção
e até a próxima. Você tem o sonho de falar inglês fluentemente? Dominar as 4 habilidades do inglês, o ler, o escrever, o ouvir e principalmente o falar? As inscrições estão abertas para a Jornada do Zero à Fluência, um ecossistema de imersão que vai te conduzir a você dominar o inglês da vida real, do mais básico ao mais avançado. Para começar, preste muita atenção como que o curso é estruturado. O site do curso é semelhante à plataforma da Netflix. Tanto os módulos quanto as aulas são organizadas da seguinte forma, olha só. Assim que você se inscreve, você recebe um login e uma senha e você já tem acesso à plataforma inteira, com todas as aulas do curso, podendo fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada. Você terá a liberdade para fazer quantas aulas quiser por semana, por dia. Todas as aulas do curso são organizadas de modo gradativo, com atividades em PDF para baixar, e além disso, em todo tempo tem uma porcentagem aqui no canto direito da página, que mostra o quanto você já progrediu nessa jornada de aprendizado. Você poderá estudar tanto pelo computador quanto pelo celular, através do aplicativo do curso. Dá só uma olhada, cada módulo é uma temporada e cada episódio é uma aula. Além disso, você fará parte de um grupo de estudos no WhatsApp e no Telegram, exclusivos apenas para quem está dentro do curso. Lá você poderá praticar o seu inglês, tirar dúvidas comigo e com o meu time. Essa é uma jornada para quem quer aprender inglês de modo gradativo, sair dos vídeos e aulas aleatórias do YouTube e de fato começar a construir a fluência progressivamente. Em cada aula do curso você será conduzido a aprender, repetir, praticar e aplicar, construindo uma familiarização constante com o idioma e principalmente não ficando preso nas regras, nas teorias gramaticais, mas fazendo você de fato desenvolver a sua fala e a sua compreensão. O objetivo aqui é te conduzir a dominar a comunicação essencial do inglês com centenas de exemplos da vida real, levando você a estudar de fato aquilo que você vai enfrentar e vivenciar na prática. Tudo isso através de uma jornada prazerosa de estudo, conduzindo você a imergir no inglês dia após dia. E eu não estou falando aqui de uma fórmula mágica, de uma fórmula secreta para você aprender inglês. Não, de forma alguma. Eu estou falando aqui sobre uma jornada que vai fazer sim você enfrentar, encarar o desconforto, construir uma jornada na disciplina através de muito envolvimento, constância, mas que não vai fazer você ficar apenas patinando nas regras gramaticais. Aqui você vai aprender de fato a dominar o inglês da vida real. E principalmente, como eu sempre falo, o meu objetivo é fazer você dominar as 4 habilidades do inglês. Você lembra delas? Ler, escrever, ouvir e principalmente falar. Você que deseja começar a aprender o inglês da vida real, a dominar a comunicação, a se desenvolver de fato, não ficar só estudando regras. Nesta jornada você vai para o campo da vida real. Você vai dominar o presente, o passado, o futuro. Você vai aprender a criar frases, criar perguntas, criar respostas. Tudo isso com naturalidade e espontaneidade. Não só aprender, mas se desenvolver ao costume, ao simples fato de se familiarizar com a língua inglesa. Chegou a hora de você começar a construir a sua fluência. E detalhe, esse curso não é apenas para você que está começando no inglês. Ele é tanto para você que está no nível básico, intermediário ou nível avançado. Nós trabalhamos todos os níveis nessa jornada. E muito mais além do que trabalhar nivelamento, eu quero fazer você falar inglês, dominar o inglês da vida real. Este é o objetivo desta jornada. Portanto, pare de dizer eu quero e comece a dizer eu vou. Você que quer ressignificar o modo de aprender,
começar a construir uma jornada diferente, alcançar novos níveis, desfrutar de novos resultados. Essa jornada é para você que quer destravar o seu inglês de fato. Já dizia Albert Einstein, é loucura você esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. E como também dizia Henry Ford, nada é tão difícil se você dividir em pequenas partes. Dentro dessa jornada você vai aprender no passo a passo, um passo de cada vez por dia, sem peso, sem crise, sem enrolação, mas direto ao ponto, simples, objetivo. Seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida. E eu quero ser o seu último professor. E como eu sempre digo, uma longa jornada em direção à fluência começa com o primeiro passo. E chegou a hora de você dar o seu primeiro passo. Clica no link aí embaixo e eu te espero nessa jornada em direção à fluência. Let's go? Bora!